Eu sonhei que eu tava numa floresta com a minha família. Tinha muita árvore. Tinha açude, tinha rio, tinha cachoeira. Era tudo verde. Todo mundo feliz. Por que você não quer sair daqui? Eu vou sair. E eu vou juntar dinheiro, vou colocar na sua mão e vou te pagar pra você procurar a mãe. Eu acho que a gente nunca mais vai ver a mãe. Às vezes ela tá viva. Ela não quer ser encontrada. Eu soube que você andou me procurando. Eu vim aqui pra gente conversar. Aqui já caiu muito. Quase não tem onde escavar. Essa lama imunda arrasou todas as casas que encontrou no caminho. Tá destruindo todos os rios que encontra pela frente. Foi indo tanto que já chegou lá no mar. Lá nas praias do Espírito Santo. Sinto muita vontade de nadar nesse lago. É proibido. Essa água tá cheia de veneno. Em primeiro lugar, Marcos e Bárbara, parabéns pelo filme, tá? Muito obrigado pela oportunidade de conversar com vocês sobre a realização dele. Ficou um trabalho realmente assim muito lindo, né? As imagens ali, a fotografia, a atuação da Bárbara, principalmente naqueles momentos, né? Caminhando por aquelas ruínas, né? Nossa, assim, ficou uma coisa que, ao mesmo tempo que os olhos brilham, né? De ver um filme tão bem feito, aperta o coração, né? De saber que aquele lugar existe, né? Que aquilo tudo aconteceu, né? E tem tão pouco tempo, né? Fala um pouquinho, Marcos, como surgiu a ideia do projeto e essa vontade de fazer a estreia em um longa de ficção após essa trajetória consolidada no cinema documental. Bom, Renato, prazer falar com você, conversar sobre o Silêncio das Ostras. Aqui foi um filme que surgiu por uma necessidade minha enquanto mineiro, de falar de coisas do nosso estado e de uma atividade super espinhosa a quem é dessa terra, né? Que a gente que respira o pó de minério desde que nasceu e que vive essa relação muito dúbia entre uma atividade que economicamente é muito importante para o Estado, mas que tem essa forma de exploração extrativista que é bastante prejudicial para as paisagens de Minas e também para as vidas que se estruturam no entorno da mineração, né? Então, no primeiro momento, eu queria fazer um documentário sobre isso, mas a gente sabe do poder que essas empresas têm aqui, do poder econômico e político que essas empresas têm, e não foi nada fácil, sabe? Não era fácil conseguir que nenhuma mineradora te permitisse entrar com uma câmera dentro das dependências dela para mostrar o que acontece lá. Isso é uma relação, todo mundo que filma em Minas Gerais ou que trabalha com audiovisual em Minas Gerais sabe como é tensa essa relação com as mineradoras e, sobretudo, com os seguranças das mineradoras, que muitas vezes você está filmando uma outra coisa que não tem nada a ver com isso e eles chegam super truculentos, questionando 500 coisas, né, como se fossem donos da terra, do espaço, de tudo, né, de uma série de questões ali que são horrorosas. Então, nasceu, como essa vontade não saía de mim, eu resolvi, e pelo documentário não estava sendo possível, eu resolvi ir para o campo da ficção, construir minha própria mineradora e contar as histórias que eu queria contar dentro dela, né? É um filme que tem muito a ver com as minhas andanças por Minas também, enquanto documentarista, com muita gente, muitas coisas que eu conheci, muitos lugares
situações e personagens mesmo que conheci enquanto estava filmando outros trabalhos ou enquanto estava me deslocando aí, e que fui colocando, fui articulando, fazendo amarras com elementos reais, com muitas histórias que escutei da minha mãe, a questão das cigarras, as muitas cailanes que encontrei ao longo da vida, um monte de andarilhos que a gente vê por aí, e começa a imaginar como é que é, né, o que levou aquela pessoa a chegar até aquela situação, né, que histórias de vida essa pessoa viveu em quais lugares, né? E aí foi esse trabalho de ir juntando um monte de coisa que eu vi e outras que a pesquisa vai apresentando quando você encara de fazer o filme mesmo. Legal. E o filme tem esse protagonismo feminino, né? Tem o ponto de vista da Kailane a maior parte do tempo. Então, queria saber de você e da Bárbara como que foi o convite para a Bárbara interpretar a protagonista, também como você chegou na Lavínia, né? E Bárbara, queria que você falasse sobre o quanto que essas personagens, né? Não só a Kailane, mas também a mãe dela, ressoaram em você. O convite nasceu, assim, para mim, de uma forma super natural. A gente fez um trabalho anterior, Dia de Reis, que é o especial de fim de ano da Globo e de 2018. Foi incrível, a gente, né, adaptou uma peça do Shakespeare para as margens de São Francisco, com o universo de Folia de Reis, e foi um encontro fantástico com o Babi. E aí, naquele momento ali, eu fiquei bastante impressionado com a consciência de câmera que a Babi tinha. A gente trabalhava com muitos planos de sequência, assim, e como ela ia jogando com isso, com os olhares, com o corpo, e com uma consciência impressionante. Eu falei assim, opa, eu acho que achei a Kailane adulta. Né? E aí fiz o convite um tempo depois, né? E foi ótimo, que a gente já se emocionou muito numa padaria aqui em Belo Horizonte, quando, né, hoje mesmo a gente estava relembrando esse episódio, né? Eu cheguei, contei toda a história para ela e no final eu falei, pô, e aí eu queria que você fosse essa menina que cresceu e para você fazer ela nas duas fases adultas dela ali e tal, e foi super emocionante, como tudo no nosso encontro foi emocionante, né? A emoção à flor da pele o tempo inteiro. E a partir do momento que a gente tinha a Bárbara, era começar a encontrar a família da Bárbara, né? E aí a gente chegou na Lavínia, muito por conta de um filme que ela fez com a Thaís Fujinaga, que é A Ah, Felicidade das sim, Coisas. esse filme é maravilhoso, é. É muito bom, e ela estava lá, atuando lá, é a criança, né, uma dos filhos da mulher. Uhum. E aí, a partir do momento que chegou isso, né, a gente começa a visualizar, entender ali o que era possível, e a partir do momento que temos as duas, a gente monta a família delas. Esses dias, Babi, a gente estava trabalhando no making off, que para sair por esses momentos, e tem uma frase, um momento lindo que você fala que quando você viu na primeira reunião as caras da família e que você adorou os tipos muito brasileiros, e uma expressão que você usa assim, quando eu vi vários tons de marrom ali, eu me senti muito bem, sabe? A gente procurou fazer uma família que se pudesse acreditar muito nela, e que representasse não somente o interior de Minas Gerais ligado à mineração, mas todos os interiores do Brasil, né, todos esses cantões que a gente tem, que estão perdidos aí e que falam tanto de nós. Foi por aí. É muito legal falar da Lavínia, né? Eu fico sempre muito impressionada, assim, porque ela é tão pequenininha e já com tanta sabedoria, né? Intuição, não sei, uma profundidade mesmo que a gente acha que vem com as pessoas, porque só pode, né? Não é uma coisa que a gente aprende, assim. E a Lavínia, eu me inspirei muito nela, em várias coisas, assim. Tinha muitas coisas que eu pegava dela na sala de ensaio, assim, que ela ia trazendo para a Kailane, principalmente no corpo, assim. Eu acho que a Kailane é uma personagem que
eu construí ela a partir do corpo, sabe? Tem umas personagens que a gente sai muito da cabeça, né? Ela, eu tive que construir uma outra fisicalidade, uma outra voz, e também uma outra porosidade para o mundo, sabe? Acho que o olhar tinha que ser diferente, a maneira como sentia na pele aquele ambiente, sabe? Eu acho que a Kailane, ela tem uma outra maneira de se relacionar com as coisas, que não é pela fala e não é pelo argumento, né? É muito pela maneira como ela vê aquilo tudo e que está tão bonito no filme. Hoje o Marquinhos falou uma coisa legal de que o som, né, como personagem e como um pouco o hiperfoco dela, né, que ela ouve aqueles sons todos amplificados. Então, acho que passa muito por aí. E a questão das mulheres no filme é tão bonita, assim, tem uma coisa que sempre me chamou a atenção na Kailane, que era que ela era essa figura que ficava, né? Todos iam embora e ela continuava ali naquele povoado e continuava cuidando da casa, cuidando dos irmãos, cuidando do pai, né? Então, acho que tem esse lugar do feminino, que é desse lugar de quem amorosamente persiste e cuida, e nutre, e preserva, que é justamente o oposto dessa força tão patriarcado, que é a mineração, né, que é essa força que vai destruindo e devastando e corroendo e querendo mais, e quando já não está suficiente ali para o desejo, larga a coisa e vai para outra, né? Então você vê isso muito nos personagens masculinos e na própria mineradora em si, assim. Então esse contraponto feminino-masculino é, é muito forte, né, para mim, nesse lugar de quem nutre e quem destrói. E a figura da mãe é especialmente violenta, né, aquela história daquela mulher, porque é uma mulher que tem sistematicamente os desejos e os sonhos tão negados e tão castrados, que a única maneira dela sobreviver é através de outra violência tão forte que é o abandono dos filhos, né. Então isso é brutal, assim, porque é uma mulher que vai sair com muitos pedaços a menos daquela vila, né, para poder ter a chance de viver minimamente, né, de ter alguma esperança ali dentro daquela infelicidade imensa, sabe. Então são Uhum. destinos muito trágicos, mas muito reais também das mulheres no filme. Nossa, com certeza. É assim, é igual eu falei no começo, né? A gente fica assim angustiado o tempo todo com tudo que vai acontecendo, né? No entorno dela e dentro dela também, né? Com essas perdas, né? Com esse abandono, né? E, poxa, ainda tem o ostra, né? Ai, O ostrinha. cachorro. Oh, meu Deus do céu. Começa com a Aliás, cruzinha do ostra, é foda, né. ah, nossa. Aliás, já me falaram, Marcos, que o que é mais difícil de dirigir num set é criança e animal. Você já estreou com os dois, né, ao mesmo tempo. Absurdo, um absurdo. Que ideia, que ideia. Não, o filme tinha não atores, adolescentes, crianças, pó pra caramba, inseto, em alguns insetos Nossa com Senhora. atuação, insetos reais, com atuação ainda, sabe? Uma loucura, assim, que ideia imbecil essa. Mas os Mas foi cachorros, incrível. né, meu Os Deus do 5 cachorros, o treinador dos cachorros, que era muito pior que os cachorros. Quando a gente assiste essa parada hoje, todo mundo que vê o filme fala assim, incrível, como é que vocês conseguiram e tal, né? Porque passa, transmite e tal, mas a gente sabe o quanto a gente sofreu para chegar naquilo ali, né? E tem uns momentos que todos eles têm coreografia, cada um passa num lugar, né? Quando eles estão juntos, tem duas sequências dentro da escola e naquelas coisas da usina ali, né? Uhum. Estouradas, eles fazem coisas incríveis, mas aquilo a gente sabe que ele é um milésimo de segundo, depois eles estavam tocando terror total. Né? Era muito, muito difícil, mas muito prazeroso também, né? De quando funciona, né? O problema quase nunca funciona. O melhor Mas caso dos cachorros, Renata, é o adestrado. Eu não lembro como é que é o nome, né, do rapaz que era o que cuidava, e eu falando assim, mas os cachorros não estão vindo comigo. Aí ele olhou para mim e falou, é porque eles gostam muito de mim. Oh, meu Deus.
Não, era uma loucura, foi Ai, uma essa loucura, pra mim. foi uma loucura. Mas eram todos reais, os insetos eram reais, isso, sabe? Isso eu acho que é muito bom. É um filme É, raiz em todos os sentidos. Assim, aquele bicho, é bicho-folha, que é o nome do inseto, ali quando ela vai na escola, né, que caminha pela mão da Bárbara ali. Eu não consigo nem imaginar como que faz um adestramento de um inseto. olha, a gente achou ele na hora. A gente achou ele na hora. Bom, Daquela cena, é verdade. Ele aham. era tem dois insetos não pensados no filme, ele e o Louva-a-Deus, que a Lavínia Ah, pega na infância também, que apareceram no momento das cenas, e a gente não criou as atores. sequências com eles, né? Eram insetos não atores, que a gente buscou ali e criou duas sequências incríveis com eles. Os É, outros todos não eram de cena, eram objetos. entendi. Tem Bom, um caso muito bom também, Renato, só aqui lembrando de inseto, que é bom demais, que tinha um paulista incrível, maravilhoso, que ele era responsável pelos animais e tal. E aí tem a cena do besouro que sai da boca, né? E isso. aí o paulista, mas é seguro botar? Ele, não, super seguro, tranquilo, o besouro não faz nada, não. Eu falei, ah, beleza, tal. Mas e aquele cheirinho ruim e tal? Ah, não, aquilo ali ele só libera quando ele se sente ameaçado. Eu falei, mas ele vai estar dentro da minha boca. Que maneira, né? Que Claro que ele vai maneira estar que o Audrey está ameaçado. ameaçando. Meu Deus. Mas É, falando, né, nessas curiosidades de bastidores, né, como que essas cenas foram realizadas, uma que me chamou muita atenção também é aquela que a Lavínia entra naquele lago, né, alaranjado ali da usina, quando ela está procurando pela mãe. Aquilo ali também você fala, poxa, imagina onde que a criança está entrando, né? Mas me fala um pouquinho como é que foi essa cena e da locação também, né? Onde que você encontrou aquele local? não, a ideia é aquilo, a gente fazer ela entrar num lago poluído de mineradora mesmo, né? Aqueles lagos que são cheios de veneno ali mesmo, cheios de químico, né? Agora, lógico que a gente não podia fazer ela entrar num daqueles, né? Então, são dois lagos diferentes. No aberto é um real, né? Uhum. E ela se aproxima. A gente não tinha autorização para filmar aquilo, foi invasão mesmo, com uma ambientalista ajudando a gente, indicando onde tem câmera, onde não tem, chega daqui, faz primeiro essa parte, porque depois que eles veem nas câmeras, eles demoram 20 minutos para chegar, sabe? Assim, uma coisa. E a mulher tinha a chave de um portão, era uma coisa louca. Mas, assim, muita gente que comprou a ideia do filme, muitas pessoas que também ou eram atingidos ou deslocados, ou pessoas que estão do mesmo lado da trincheira que a gente, e que contribuíram para que a gente conseguisse chegar ali, mas não, na cena aberta é um lago real, que está cheio de químico mesmo, e a gente não tinha nem autorização para chegar ali, mas topamos e encontramos pessoas que ajudaram a tornar a cena possível. E quando fecha é um outro lago, no fechado de outro ângulo já é um lago não, né, por normal, onde ela poderia entrar sem risco nenhum, e a gente, através de tratamento de imagem, iguala os dois. Né? Nossa, ficou muito, muito crível, né? Que ela está entrando realmente naquele lugar. Então eu falo assim, vou fazer essa pergunta porque eu acredito que muita gente vê o filme e vai ficar preocupado com o que Não, fizeram não com a teve risco Lavínia. nenhum, não teve risco nenhum para ela, Mas nem para nenhum animal envolvido ao longo do filme. uhum, sabendo agora, falando agora um pouco dessa, voltando a falar, né, sobre essa ida do documentário para a ficção. Uma coisa que eu achei bem interessante, né, a gente sabendo que você vem do cinema documental, a gente vê os planos, a fotografia, né, que você trabalha ali com o Petrus Cariri, né, que tem essa construção, essa composição dos enquadramentos muito cuidadosa, né, tem um rigor formal ali que é muito, muito bonito, né, e eu fiquei imaginando que esse registro fotográfico ali, ele, mesmo encenado, ele está representando uma realidade social, né? E sem falar que é uma história real que você está contando, mesmo que essa narrativa dessa personagem seja fictícia. Você diria que mesmo em um filme de ficção,
acabou sendo impossível se afastar do documentário? Não, assim, eu acho que a gente tem uma coisa que muito da linguagem exercitada ali eram coisas que eu já vinha fazendo nos documentários, né? Tem muita coisa que é do Sopro, que é meu primeiro longa de 2013 ali, inclusive, tem algumas locações, alguns cenários são muito parecidos, porque a Juliana Lobo, a diretora de arte, reproduziu completamente. Tem muita coisa que é do Dionísio, que é de um curta que eu fiz em 2003, sabe? Uhum. Ela foi trazendo o cirquinho, o maior espetáculo da Terra, é de um cirquinho, de um filme que eu fiz chamado O Maior Espetáculo da Terra, que é no Embalo 8 mesmo, e foi reproduzido perfeitamente a arte ali, sabe? Então, tem essa brincadeira entre realidade e ficção o tempo todo, onde a gente trabalha muitos elementos que têm a ver com coisas que eu já tinha cruzado, coisas que eu já tinha registrado, né? E que a gente tenta também extrair poesia mesmo da devastação, sabe? Vai ter um jeito de olhar, de observar, que eu achava que combinava com a história, né? Não era um exercício meramente estético, daquela situação ali, né? Porque eu acho que tinha a ver com uma coisa, uma paisagem que é quase mítica, assim, né? A gente tem muito de distopia dessas paisagens, da parte da lama, da parte de antes, né? Essa coisa de sugar a terra, né? E a pequenez humana diante da imensidão da paisagem ali, né? A gente foi trabalhando com a escolha dos planos e a arte, a forma como a gente enquadrava e a distância que a gente estava desses corpos, eu acho que tudo ajuda a trazer isso, e o trabalho sonoro, que vai trazendo várias camadas, né? E os sons, os ruídos do lugar, o carro de bois, as cigarras, o moinho, que tem aquele som enigmático, quase hipnótico, que vai trazendo ali, né? Essa coisa que é como trabalhar com a perspectiva sonora da Kailane, como ela escutaria aquele lugar ali, né? Alguém que tem uma percepção. Aqui, num primeiro momento, parece que ela tem uma desconexão com a realidade, mas, na verdade, é alguém que tem uma percepção aguçada e um foco bem particular ali, então está vendo, escutando mais do que a média, né? E a gente trabalhava com essa perspectiva na hora de construir sonoramente também. Legal. E ainda falando da estética visual do filme, a direção de arte também chama atenção, em especial a decoração da casa, da Kailane. Como que foi esse trabalho? E queria saber se Bárbara ajudou também a montar aquela parede com os insetos. O trabalho com a Ju foi incrível, Juliana Lobo, fantástica. Que encontro foi com a Juliana esse filme também. Eu vibrei muito quando a gente ganhou o prêmio de melhor direção de arte no Panorama Salvador há pouco tempo atrás, e que felicidade foi pegar esse prêmio para ela. A Ju engravidou durante o filme, na folga do filme, o companheiro dela foi visitá-la ali, né? Ela pegou Covid e já estava grávida no meio da filmagem, foi uma loucura ali, uma entrega total, um trabalho incrível, ela e toda a equipe, tudo que ela armou, tudo que ela concebeu ali foi muito, muito incrível, e acho que condiz muito com o universo da Kailane, né? Ela soube traduzir muito bem o universo interior da Kailane em cada mínimo detalhe colocado na cena. A Ju realmente fez um trabalho muito impressionante, assim, pra gente que estava ali de perto, né, tipo, vendo. Tem um trecho ali que eles recriaram de como se fosse aquela cena aqui, primeira cena, né, do filme, né, Marquinhos, que eu olho pra câmera, assim, tá tudo devastado, como se fosse o primeiro momento que a Kailane saísse depois que elas reconstituíram as casas embaixo da lama, e foi, tipo, de um dia para o outro, assim. Quando eu cheguei no set, eu falei: "Caramba, não é possível", assim. Tem alguns filmes, Renato, que eu acho que o trabalho da direção de arte tem muita influência no que a gente vai criando, assim, sabe. Acho que sempre tem, mas em alguns isso fica muito mais forte. Eu acho que o Silêncio das Ostras, de fato, tinha muito da direção de arte na minha composição de personagem, assim. Todos os momentos da casa era uma coisa impressionante. Aquela cena que ela amanhece, que a casa tá cheia de velas, né, aquilo era, tipo, eu chegava no set e aquilo já te leva para um estado muito rapidamente, assim.
E a coisa é tão bonita, né, que elas vão fazendo essa acumulação dos insetos, e quanto mais solitária ela fica, mais povoada e colorida e organizada fica a casa, né, esteticamente, assim. E eu não tive participação na, na construção da parede, mas eu entrava muito nos processos, assim, então tudo as meninas iam me trazendo do que estava sendo feito, que cada partezinha, que cada lacinho daquele de história que tinha, de onde que veio. Então tinha muita da composição ali, dos detalhes da direção de arte, que para mim era muito importante, porque eu me conectava com aquilo, num lugar muito emocional, sabe. Então, para mim era meio determinante dentro do set estar em contato com aquela composição. Massa. E bom, chegando aqui ao finalzinho da entrevista, né, não podemos deixar de falar sobre a escolha da música Eva, né? Como é que ela surgiu no roteiro, Marcos? Eu acho que surge dos muitos karaokês que eu já fui na vida e vendo como é que as pessoas cantam aquela música. É uma música que mexe muito, tem muito a ver com carnaval, né? E as pessoas enlouquecem, fica todo mundo muito feliz, mas quando a gente presta atenção na letra, ela é bem apocalíptica, né? E fala, e tem até, é como se fosse o oposto da energia que a Axé Music conseguiu extrair dela, enquanto sonoridade ali, né? E aí, isso me sempre chamou a atenção, como essa letra varia se você cantá-la de outra forma. Só que o problema é que a gente só lembra ela, a nossa memória musical, né, tá sempre apontando para ela como um momento de êxtase, né, de todo mundo muito feliz, Ivete Sangalo, né, aquela coisa carnaval na Bahia, né, e tal. Só que a letra não é nada disso. Então eu queria jogar com essa possibilidade, né, de ter a ver com o sonho dela de ser cantora, de axé music, uma mulher que nunca conheceu a praia, que sonhava em conhecer, que chegar lá e cantar para uma multidão e que ser rainha do axé, né? É uma música que mexe com as pessoas, que as pessoas cantam, elas se entregam para aquilo, né? Viram divas nos karaokês aí, então a ideia era mexer com isso, né? É uma música muito dublada, esses pequenos circos mambembes. Tem sempre um número de dublagem, e essa é uma das músicas que toca também, então cabia com esse universo ali, e também combinava perfeitamente com os momentos de devastação, de destruição total da paisagem ali, né? Porque é como se fosse, se mudando a intenção da letra, né, combina completamente, como se a gente estivesse partindo e fosse a Arca de Noé mesmo. Acabou, né? Acabou a história, a odisseia humana na Terra é o fim, né? Vamos para outro lugar, né? Que é mais ou menos esse cenário distópico provocado depois dos crimes ambientais aí, né? Do cumprimento das barragens. Então era uma música que permitia a gente fazer mostrar diferentes intenções dramáticas nela ao longo do filme, e combinava completamente com a história, né? No filme a gente toca ela 4 vezes, sempre com uma intenção diferente. Teve uma coisa que, Marquinhos, você falou também da recepção da música lá no Panorama, né? Que foi bem especial. Foi incrível, né? Porque quando esse filme foi exibido no Panorama, que é o cinema, está ali na Praça Castro Alves, né? O Cine Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, o carnaval passa por ali. Essa música é um hino para os baianos, sabe? Quando as pessoas assistiram, foi uma sessão super emotiva, a primeira sessão lá, que tinha uma mulher que falou assim, eu chego a ficar sem fôlego aqui, sabe? A mulher estava assim, a outra que virou e falou assim, gente, isso daqui isso daqui não é um filme, isso daqui é uma dissertação de mestrado, 4 formas de interpretar a música Pequena Eva a partir do filme do Silêncio das Ostras. Quem não tiver tema para mestrado, me procura, passa lá na UFBA que eu estou disponível para ser orientadora, sabe? Foi incrível, foi uma coisa que mexeu muito com eles, e essa mulher soltou essa pérola ao longo da Maravilhosa. sessão, foi super legal, né? Muito Foi bom. muito bom essa exibição com os baianos ali, tocou muito a eles. Eu posso imaginar. Casamento muito feliz, né, da música com o filme, e também um encontro muito
lindo de ver na tela, né? Entre a gente vê Bárbara, Sinara Telles, Lira Ribas, né? 3 forças, né? Aqui de Minas. Então, assim, um filme que promove isso não pode passar despercebido de maneira nenhuma. Né? E, por falar na Sinara, acredito que vocês viram Sussuarana, da Cara, eu Clarice ainda não Catalina de vi, Renato, você Serra. Eu também não, acredita? Tô infelizmente devendo. não conheço muito da história do filme, mas Aham. infelizmente não tive o prazer. Não, é porque acaba que os dois filmes conversam muito nessa questão de serem personagens andarilhas, né? A Kailane, aqui no filme, né? Vivida ali pela Bárbara já, e a Sinara no Sussuarana, que é a mãe da Kailane aqui no Silêncio das Ostras. E os Então, projetos foram filmados próximos, né, Marquinhos? Eu acho que a gente foi um pouco antes e tal, mas eu lembro que foi uma coisa bem, bem perto, assim, muito interessante. Acabou de filmar o Silêncio das Ostras, eles começaram É, isso Sussuarana, olha só. e tem um elo que é a Luana, que é a produtora executiva dos dois projetos também, então desde o início ela juntava eu e isso nas trocas aí, sim. então são 2 Ai, filmes ver bem mulheres na diferentes. estrada é bom demais, né, gente? Ver essas mulheres andando o mundo, né? É verdade. Bom, quem for assistir ao Silêncio das Ostras no cinema, acredito que Sussuarana chega já em breve também, então vai ser uma boa oportunidade, né, de prestigiar o cinema mineiro, né, nessas duas formas, nesses talentos todos reunidos. E quero finalizar parabenizando mais uma vez Marcos e Bárbara por essa realização e desejar muito sucesso aí com a trajetória do filme agora no circuito comercial, né, depois dessa passagem pelos festivais que foi tão boa também. Obrigado, Renato. Nós estamos com o pique total aí, muita disposição, asas completamente abertas aí, que seja um lindo voo, né, Babi? Obrigado mesmo, Renato. Obrigado por esse espaço para a gente falar um pouquinho do filme. Acho que é super importante, né? Nessa reta aí de pré-estreia, a gente poder divulgar de todas as formas possíveis. É um filme que a gente tem muito carinho, né, Marquinhos? Muito mesmo. Processo que foi muito importante, acho que nas nossas vidas e marcou a gente para sempre, assim. Então é bem bonito trazer esse filme agora. Mãe, por que a gente nasce para depois morrer?